ligado na melhor! Fala galera, eu sou Léo Casagrande e esse vídeo é sobre a controladora DDJ400 da Pioneer DJ. É esse equipamento aqui que eu tô na mão. Vamos lá para as principais funções dessa controladora super legal. Essa controladora é a DDJ400 da Pioneer DJ. Atualmente um dos modelos mais populares utilizados por DJs iniciantes e também profissionais. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse modelo é a semelhança que ele tem com os CDJs e mixer profissional. A disposição aqui dos botões, tanto na parte do player quanto na parte do mixer, é bem parecida com os modelos mais avançados da marca. Então eu vou falar um pouco sobre as principais funções, mas antes eu queria começar aqui pelo software, que uma das coisas que me chamou muita atenção é esse tutorial que veio junto com o programa. Se você não sabe, o programa ele é gratuito. No caso da compra do equipamento, você recebe um número de série, que você instala esse número serial e você tem acesso ao programa na sua versão completa. Não é preciso você pagar nada por isso. Essa aba tutorial ele tem três opções. A primeira é o Setup, que vai te mostrar como fazer a conexão da sua controladora com o seu computador, com as suas caixas de som. O Mix, que ele te ensina alguns conceitos básicos de mixagem, utilizando obviamente as funções aqui da DDJ, e o Performance Video, que são vídeos de performance que estão hospedados no site da Pioneer DJ, feitos por profissionais. Então é interessante você dar uma olhadinha aqui nesse tutorial. Então, começando aqui embaixo pelo Mixer, eu tenho aqui em cima o meu browser, que é onde eu carrego, na verdade é onde eu seleciono as músicas no qual eu quero carregar nos meus decks. Para eu carregar, basta apertar o botão Load do meu lado esquerdo, seleciono outra música e o botão Load do lado direito, ele carrega a música para os dois lados. Logo abaixo eu tenho o meu botão de ganho de entrada do canal, que isso seria minha música tocando. Repara que mesmo com o volume alto não está tocando nada. Quando eu aumento esse botão, quando eu giro esse knob, na verdade, é o quanto que eu estou recebendo de entrada no canal. E aqui um equalizador de agudo, médio e grave. Se você não sabe, são os cortes de frequência em três regiões específicas. Logo abaixo eu tenho um filtro chamado de Low Pass e High Pass, que é muito utilizado para mixagens um pouco mais avançadas, aonde você faz aí o corte de frequências para ter uma sensação mais bacana na hora de mixar suas músicas. A escolha do fone de ouvido do lado 1 ou 2, o volume do canal e aqui um crossfader, caso você for fazer scratch ou queira mixar utilizando o crossfader. Na parte esquerda aqui eu tenho a minha monitoração, meu headphone, no caso eu tenho fone, mixing ou master, e o volume do meu fone de ouvido. O fone de ouvido a gente tem uma entrada P2 localizada aqui na parte frontal do equipamento. Aqui em cima eu tenho o meu botão do volume do master, que é o volume geral dos dois canais. Eu tenho aqui um fone para o master, se você quiser utilizar dessa forma. Minha seção de efeitos, isso é muito legal, porque aqui no software eu consigo alterar o tempo do efeito, né? Se a gente reparar aqui, você repara que ele vai mudando o tempo do efeito, assim como no mixer DJM900, por exemplo. Aqui embaixo eu consigo alterar o efeito que eu quero, isso é muito legal. E se eu segurar, por exemplo, um Shift, ele vai para cima. Então eu tenho Shift, Effect Select mudando para cima, ou se eu apertar uma vez só, ele vem vindo para baixo. Aqui eu tenho o efeito no canal 1, no canal 2 ou no Master. E aqui eu tenho a quantidade que eu quero desse efeito. Eu vou carregar aqui um eco, só para a gente ter uma demonstração rápida de como isso funciona. Então vou carregar no canal 2 e vou ligar aqui o efeito.
Simples assim. Do meu lado direito, eu tenho o lado do player, que é exatamente idêntico ao lado de lá, por isso eu vou falar de um lado só. Eu tenho aqui meus botões de play e kill, que é aquele play momentâneo da música. Aqui eu tenho meu botão de play. O meu jog, para eu selecionar o ponto da música que eu quero. Se eu segurar aqui na parte de baixo, ele só retarda a música. E se eu segurar em cima, ele vai para a função vinil. E aqui, onde todo mundo, né, uma galera se confunde e tal, e é uma parte bem legal, que são os pads. Dentro dos pads eu tenho Hotkey. O Hotkey, eles são 8 pontos que a gente consegue carregar ao longo da música. Para eu apagar esses pontos, eu seguro Shift e seleciono aqui. Eu apaguei e eu vou criar um hotkey lá no meio da música, por exemplo. Vamos pegar aqui. Eu vou carregar aqui para o meio. Vamos dar um play. Vamos pegar aqui, ó. Então, toda vez que eu apertar, ele vai dar o play naquele ponto. Vamos procurar um ponto que seja um vocal. Então esse ponto é mais legal, tal, e eu consigo fazer isso 8 vezes. Por que eu quis pegar um vocal? Porque essa função keyboard, que eu acesso através de Shift Keyboard, ele vai pegar esse meu ponto de hotkey e vai subir ele em semitons. Então, por exemplo, olha que eu dou um play aqui, ó. Olha só. Repara que ele subiu aqui em até 7 semitons. Aquele hotkey no qual eu fiz. Isso é interessante, né? Lógico que não vai funcionar com todo ponto que você for pegar. Se você fizer de uma forma bem legal, ele vai soar bacana para você. Eu tenho a função Beat Loop, que é aquela função aonde ele vai fazer um loop de acordo com o tempo que cada quadrado corresponde. No caso, esse eu tenho um loop de 4 tempos. Aqui eu tenho um de 8, um de 16 e um de 32. Se eu vier aqui para cima, aqui eu tenho 4, 2, 1, meio e 1/4. Esse é um loop automático que ele faz. Se você reparar, essa função Beat Loop, quando eu aciono ela é a mesma coisa de eu fazer o meu loop aqui em cima. Por exemplo, eu vou sair, eu vou dar o exit aqui em cima. Aqui eu tenho um loop de 4 tempos. Desculpa, aqui embaixo eu tenho um loop de 4 tempos. Seria a mesma coisa de eu vir aqui nesse meu for beat e segurar esse botão, olha só. Segurei lá em cima, eu fiz um loop de 4 tempos. Seria a mesma coisa de eu vir aqui e apertar esse botão. Aí eu vou vir aqui, eu consigo diminuir o tamanho do loop, ó. Diminuir pela metade, que é a mesma coisa de eu apertar aqui. A hora que eu apertar aqui, ele vai mudar mais meio aqui embaixo. Ó. Aqui ele ainda consegue fazer mais ainda, ó. Ó. Então, essa função de loop aqui em cima é exatamente a mesma coisa desse beat loop aqui embaixo. Se eu segurar Shift, Pad Effects, os pads eles se tornam efeitos, né? Eles já vêm com efeitos pré-determinados, porém você consegue alterar aqui no programa, você consegue mudar os efeitos no qual você quer, mas isso não é o caso agora. Então ele vem de fábrica ali um delay, um backspin, um echo, um break, um sleep roll. Vamos ver como funciona lá. Vamos correr aqui, vamos dar um play. Ó, o echo. Vinyl break. Então, essa é uma primeira sessão de efeitos. Você está livre para você mudar totalmente. Você vem aqui
nesse quadradinho e fala, não quero o delay, eu quero um eco, eu não quero backspin, ou eu quero mudar o tempo do backspin, quero deixar para 4, enfim, você personaliza aí os seus efeitos. Eu tenho aqui o chamado beat jump, que é onde você vai correndo ao longo da música. Aqui no caso ele está correndo 1 tempo, 2 tempos, 4 tempos e 8 tempos para você correr ao longo da música. Não consigo ver muita função nesse beat jump. E Shift Pad Effects 2 é uma outra sequência de efeitos no qual ele veio. No caso ele veio ali com um trans que ele vai cortando, um reverse, um eco, enfim, você tem tanto pad 1 quanto pad effects 2, você que vai determinando aí o quanto você quer. E por último a gente tem um sampler, que você consegue carregar aqui alguns samples para fazer ali seus beats, e o Key Shift, que é bem similar ao keyboard. Aqui em cima eu tenho o meu botão Sync, que é aquele botão onde ele sincroniza um deck com o outro, ele vai ajustar o BPM entre os dois lados. Se eu segurar o Shift e apertar aqui, ele está mudando entre o range do seu botão do pitch. Para quem não sabe, esse botão aqui embaixo é um botão que altera a velocidade da música. Então aqui no caso eu deixei no mais ou menos 16% positivo ou negativo. Por exemplo, se eu segurar aqui em cima, repara que ele vai mudando. Agora ele mudou para wide, agora ele vai 100%, ou ele para, ó. Mas o padrão é você deixar no mais ou menos 10 para cima e para baixo. Então essas são as principais funções que a gente tem aqui na DDJ400. Como eu falei, é tudo muito similar a um CDJ 2000 Nexus, e algumas funções, as disposições são bem parecidas, na verdade são iguais a de um DJM 900, um DJM 2000, que são a linha mais profissional da Pioneer DJ. É um equipamento muito legal, é um equipamento de entrada, porém muito funcional, eu diria assim. Você vai ter as principais funções de um setup de DJ num equipamento compacto e já com a versão do Rekordbox DJ disponível para você instalar no seu computador. Então essas são as principais funções da DDJ400 da Pioneer DJ. Obrigado por assistir esse vídeo, até o próximo, valeu! Tá ligado na melhor!